Oi, eu sou o Juan e você está ouvindo o De 0 a 5, o podcast do Porvir sobre primeira infância. Hoje eu vou apresentar para vocês dois casos. Um deles é de uma mãe que procura não oferecer telas aos filhos. O filho mais velho dela frequenta uma escola que também não incentiva que as crianças tenham contato com dispositivos eletrônicos. Isso até os 7 anos de idade. Do outro lado, a gente vai ouvir um pouco uma outra mãe que viu seu filho ficar viciado em tecnologia, tanto que se especializou no assunto e hoje atua como consultora educacional no tema. Quando a gente pensa em dar ou não um aparelho eletrônico para uma criança, a gente deve levar em consideração também os arranjos familiares que essa criança faz parte. Não entregar um celular ou tablet, ou mesmo deixar a criança ver TV, por exemplo, pode funcionar para algumas famílias, mas nem sempre é assim para todo mundo. Bom, eu tenho um filho de 4 anos e outro de quase 2, né. Essa é a Bárbara Cury, mãe do Malik e do Zion. Então, o de 4 eu percebo uma maior curiosidade em relação às tecnologias. É muito rotineiro ele ter a vivência que eu trabalho no computador, o pai trabalha no computador, às vezes a gente tá com um computador, um tablet e o celular, então são são várias coisas que ele vai vendo e que gera uma curiosidade. Não sabe mexer, não foi ensinado e nem a gente tenta não motivar isso, né. Então, o acesso que ele tem à tecnologia hoje em dia o mais velho, seria a televisão, seria contato com algum desenho, algum filme. A gente já percebeu que ele gosta de filme, pra idade dele, a gente percebe que ele até fixa a atenção por muito mais tempo. Então, se você coloca um filme, né, ali que ele gosta, que é pra idade dele, ele vai ficar naquele filme. E o mais novo, nem isso, né, então ele não assiste nada, nem assim ele nem tem curiosidade, porque eu entendo que pra ele isso aqui a única coisa a tecnologia ela faz tão parte da nossa vida que assim que eu pego o computador, o mais novo já olha pra mim e fala assim: "Mamãe tá baiá?". Então ele já sabe que a relação que tem ali, né, mas ele não vê tela, não o mais novo ainda não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia hoje em dia. Oh, eu vou pelas nuvens dançando, pra sempre eu canto. Se eu quiser sempre O Malik, o filho mais velho da canto. Bárbara, gosta de pintar e de cantar, como vocês ouviram. A Bárbara me mandou algumas das artes dele, eu vou incluir elas lá na página desse podcast no Porvir. E quando vocês terminarem de ouvir esse episódio, por favor, vão lá prestigiar as artes do Malik. Vocês lembram no primeiro episódio quando o Rodrigo falou que a pandemia fez com que algumas famílias fizessem concessões sobre usar ou não telas com os filhos? No caso da Bárbara, foi assim. Como teve a pandemia, o meu mais velho, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, eu estava longe dele, então foi necessário, em algum momento, porque ele estava sendo cuidado, pelos avós, e chegou um momento que a casa ficou pequena para ele e para tanta energia, e ele foi apresentado às telas. Ele, isso eu percebo que é uma crescente, então quanto mais você oferece, mais a criança quer. E isso vai virando um ciclo vicioso, porque querendo ou não a criança fica mais quieta naquele momento, então se você precisa fazer um trabalho aqui, você coloca a criança para ver um filme, mas aí a hora que você quer brincar com ela vai exigir de você que ela quer o filme, ela quer um filme então, já que você colocou naquela hora, por que que não pode colocar agora? E eu percebi que talvez, mesmo sendo depois de 1 ano, eu achei muito precoce a introdução, então eu e o pai dele, a gente começou a fazer um desmame, né, assim, a gente foi retirando, foi colocando as telas só em momentos
específicos e acordados com ele, né? Então, de dia de semana não tem tela, no final de semana tem um filme, tem um desenho aqui, outro ali, mas tudo também muito flexível. Como no segundo filho eu tive a oportunidade de estar mais presente nesse período de transição, de ter uma estrutura aqui melhor, eu consegui com que ele até agora, que ele vai fazer 2 anos, não tenha tido contato com telas. Então ele não assiste, ele não pede, ele não sabe, né, ele não sente falta, não tem interesse nesse tipo de coisa. E eu vejo que ele é muito mais curioso, ele brinca mais sozinho com atividades do quarto dele, com brinquedos dele. O outro, quando ele entra num ócio, assim, num tédio, ele já quer a TV. Conversando com especialistas para esse podcast, eu fui entendendo que querer ou não dar telas para as crianças é também uma questão de acesso à informação. Nem todas as famílias sabem ou conseguem ter o privilégio de segurar uma criança por 2 anos longe das telas. E é aqui que entra a escola. No caso da Bárbara, como ela já não queria que o filho dela tivesse acesso a telas e tinha condições de matricular ele em uma escola particular aqui de São Paulo, que não usa nenhum tipo de tecnologia, foi isso que ela fez. Na escola não é permitido, né, para a idade dele, então isso pelo menos é uma coisa que a gente fica tranquilo, porque eu sei que ninguém vai levar nada fora do habitual do que ele costuma fazer. Mas mesmo que na escola não seja permitido, as outras crianças têm acesso às tecnologias em outros espaços. E como fica aí nesse caso? Quando ele chega com alguma questão, igual, acho que foi semana passada que ele chegou falando que o amigo joga videogame à noite, a hora que o pai tá dormindo. Eu achei aquilo esquisito, primeiro porque eu falei: "Gente, mas tão novo, será?" É. E acho que foi o jeito que ele entendeu e armazenou aquela informação, mas já chegou para ele o tal do videogame, que aqui em casa não é nem mencionado, porque a gente não tem, não joga, não faz parte de nenhuma conversa nossa. E aí ele começou a perguntar por que que ele não tinha. E a minha explicação foi porque nesse momento eu não achava que ele deveria jogar. Eu tento conversar com ele sempre sendo bem verdadeira do que, né? Lógico que usando palavras que ele vai entender, mas dando o real motivo, né? Eu não chego e falo, porque eu não quero. E pronto, acabou. Eu falei, acho que você é muito pequeno, acho que em algum momento isso pode sim fazer parte aqui, né, do nosso da nossa rotina, vai que você ganha de presente daqui a alguns anos, mas nesse momento a mamãe e o papai não acham que é adequado. Até porque, na minha cabeça, eu fiquei pensando, ele não sabe nem mexer, né? Ele não sabe nem o que é um botão, eu nem sei se ele sabe direito o que é o videogame. Tanto escolas que são avessas à tecnologia quanto especialistas ligados ao tema têm como principal argumento que as tecnologias digitais afastam as crianças de um brincar ao ar livre ou mesmo do convívio com a natureza. Hoje, né, a ONU estabelece que a gente vive uma tríplice crise planetária relacionada às questões ambientais, que é a crise climática, a crise da poluição e a crise da perda da biodiversidade. Mas a gente entende no Alana que há uma crise que perpassa todas elas, né? Uma crise de todas as crises, que é essa desconexão total do ser humano com a natureza. Esse é o JP Amaral, gerente de Meio Ambiente e Clima do Instituto Alana. Um distanciamento onde não nos identificamos mais como parte da natureza, e isso reflete também numa desconexão com o nosso corpo, no entendimento do que faz bem para a gente, no entendimento da necessidade de contato com a natureza, e aí não é só a natureza remota, mas estar ao ar livre, o caminhar, o vivenciar, inclusive os ambientes urbanos também, ao ar livre, né, nos espaços públicos, e isso gera efeitos muito nocivos. Então, isso está diretamente e proporcionalmente correlacionado aí, né, com a quantidade de uso de tecnologias, de telas, né, na infância.
Apesar de estarmos em 2023, o assunto pandemia ainda deixa seus resquícios e é preciso remeter a ele de vez em quando, como é o caso agora do uso de telas para crianças. Uma pesquisa lá do Instituto Alana mostrou que 75% das famílias tinham interesse em aumentar o contato com a natureza no pós-pandemia. A gente observou nessa mesma pesquisa que a principal barreira com esse acesso à natureza era, de fato, o acesso a esses espaços ao ar livre, essas praças, né, esses parques, que são geralmente muito centralizados nas cidades, né, muitos em lugares, em lugares privilegiados e que geralmente acontece o que se chama uma gentrificação verde, ou seja, quem mora ali é quem tem condições de morar perto daquele parque, e de imóveis mais caros, de toda uma infraestrutura mais cara, e para as periferias vai acabando ficando cada vez mais exíguo, né? Menor esses espaços e essa possibilidade do brincar num espaço de uma área verde, né? Em muitos casos, os espaços verdes onde as crianças podem circular estão majoritariamente nas escolas, que é ali onde você vai encontrar hortas ou jardins. Como os colégios podem aproveitar, então, para fortalecer essa relação da escola com a criança e a natureza e, com isso, diminuir a dependência de tecnologias digitais? Cada vez mais a gente tem visto essa realidade mudar das escolas, precisando ser também um espaço onde tenha essa presença de natureza. Então também tem uma responsabilidade conjunta ali dos pais de cobrarem das escolas para que isso seja útil, né? Hoje o que a gente vê é uma carga curricular gigantesca, onde a criança, inclusive, né, pensando na educação integral, passa ali boa parte do dia nesse ambiente escolar, para que os pais possam ter os seus afazeres ali. E quando você vê o tempo de recreio, acaba sendo o único espaço de presença ao ar livre, né? E que é meia hora, 40 minutos dentro dessa escala aí de mais de 10 horas, inclusive isso começando desde a creche. Então, acho que tem um diálogo ali dos pais também com a escola para qual é essa quantidade ou a qualidade do tempo em natureza, e que não seja só para o brincar. Uma coisa que a gente também tem visto dos estudos é a importância da natureza na educação, na aprendizagem mesmo, né? Uma aprendizagem ao ar livre contribui demais, tanto para o desenvolvimento, né, no sentido de saúde da criança, mas também no cognitivo mesmo. Ela aprende melhor, ela fica mais focada, ela fica mais centrada ali nesse processo de aprendizagem. Então, levar o parquinho, a praça, não levar isso só na brincadeira, né? Levar isso como uma coisa séria mesmo, que é um processo de aprendizagem lá. E os pais têm, de alguma forma, participando da comunidade escolar e das discussões de como a escola torna esse espaço de aprendizagem melhor, também uma responsabilidade de solicitar isso das escolas, né? Das diretorias e tudo mais. Vejam bem, enquanto os filhos da Bárbara tiveram acesso reduzido ou quase nulo aos aparelhos eletrônicos, o João, que é filho da Fernanda Montano, ficou praticamente viciado em celular. Se a gente saía, eu nessa época já trabalhava bastante pelo celular, né? E eu comecei a perceber que eu deixava às vezes de pegar o celular, de tirar o celular da bolsa, porque se eu pegasse, eu sabia que ia ser um escândalo dele pedindo para usar. Ou sei lá, às vezes eu precisava usar o Waze no carro, então eu precisava estar com o celular. E aí ele ia chorando o caminho inteiro, porque eu não dava o celular na mão dele, sabe? Então ele começou a me dar sinais, assim, no comportamento dele mesmo, né? Ela precisou também fazer um trabalho de, entre aspas, desintoxicação com o filho. Hoje ele tem 8 anos e tinha por volta de 3 quando passou por essa fase mais aguda, assim, de querer ficar com o celular o tempo inteiro, sabe? Essa experiência da Fernanda introduziu ela no tema e hoje ela trabalha, assim, com famílias e escolas sobre o uso consciente de telas com as crianças. E eu percebo isso em relação às escolas, assim, o quanto as escolas precisam dessa orientação também, porque eu acredito muito na parceria escola, família e escola, e para sempre, até os adolescentes, mas acho que na primeira infância, então, isso é fundamental. E também em relação ao uso de telas, porque o uso de telas hoje, ele tem que fazer parte do combo educação de filhos, sabe? Assim como a gente cuida de alimentação, de sono, de rotina, de tudo,
o uso de telas tem que fazer parte. Então, eu acho que as escolas também estão se sentindo um pouco perdidas, mas seria essencial, assim, que as escolas tivessem um olhar para isso e junto com as famílias, sabe? Então, vamos fazer junto. Como que é aí na sua casa, né? Orientando os pais em relação a isso. Então, eu hoje procuro até trabalhar junto às escolas, porque mesmo que a escola não tenha, vamos dizer que a escola já seja mais consciente em relação a isso, e dentro da escola ela faz um uso mais saudável e tal. Mas se a criança tem um uso excessivo fora da escola, ela vai trazer isso no comportamento dela, ela vai trazer isso vai impactar no ambiente escolar também, né? Então, se a escola tiver um olhar para isso também e atuar em parceria com as famílias, eu acho que é o mundo ideal, né? Assim como as escolas já fazem isso hoje em relação à alimentação, né? De procurar ter uma alimentação mais balanceada, de conversar com as famílias sobre isso, até no comportamento das crianças, né? Muitas escolas hoje, sei lá, fazem palestras para os pais sobre desenvolvimento infantil, sobre birra, sobre não sei o quê. Então, o uso de telas faz parte do educar um filho hoje, né? Então, eu acho que essa parceria família-escola em relação a esse assunto também é fundamental hoje. E, sendo bem honesto, assim, não é que o contato nunca vá acontecer, porque ele vai acontecer. Os especialistas com quem eu conversei comentam a respeito do quando e em qual dose seria esse contato. Não acho necessário o uso da tecnologia na primeira infância dentro da escola. Claro, existem recursos tecnológicos como ferramentas educacionais que a gente pode usar. Então, você vai ter lá um quadro, como é que chama isso? Interativo, né? Ou uma coisa ali 3D, uma impressora 3D que as crianças vão fazer, sei lá o quê. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem vários recursos que podem ampliar o aprendizado, tá? Mas eu não acho que na primeira infância seja necessário inserir ali uso de tablet, sabe, dentro ali da sala de aula, ou mesmo como ferramenta, como material pedagógico mesmo, né? Tem muitas escolas hoje que já pedem o tablet como material, né? E eu, na primeira infância, eu não vejo necessidade. Eu acho que a primeira infância é um momento de ampliar habilidades das crianças que não vêm através da tecnologia, sabe? Que são habilidades motoras, que são habilidades cognitivas, que vêm muito mais da interação olho no olho com outras crianças, com os cuidadores, que vem da arte, que vem do movimento, que vem do contato com a natureza. O contato com a tecnologia pode vir depois, dentro da escola, sim, com certeza, na minha opinião. E aí eu perguntei pra Bárbara se ela não tinha nenhum receio de que o Malik ficasse muito alheio à tecnologia, e ela me respondeu isso aqui. Eles são uma esponja, então eles veem a gente fazendo, né? Não é que, nossa, ele está alienado do mundo. Eu acho que cada coisa tem seu tempo. E ele vai aprender no momento que ele tiver. Porque, assim, hoje em dia eu vejo ele muito. Eu acho que é muito a fase de se descobrir corpo, equilíbrio, natureza, entender como que as coisas funcionam. E que a hora da tecnologia vai chegar. E que tá tudo bem. Isso não é um problema aqui em casa. Eu e meu marido, a gente não tem essa preocupação. São muitas camadas, e os desafios que a educação enfrenta também são muitos. Eu sou Juan Oliveira e continuarei aqui para a gente refletir juntos sobre a presença de telas e de tecnologia na educação infantil. Nesse podcast, eu sou o R2D2 e eu produzi, roteirizei e editei esse episódio. Contei, claro, com a generosa contribuição e os palpites do Vinícius de Oliveira, que é editor aqui no Porvir, e da Daniela Toffoli, que é minha mentora na Bolsa sobre Primeira Infância, que é promovida pelo Dart Center for Journalism and Trauma, da Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos. Foi com o apoio deles que a gente conseguiu tirar essa temporada do papel.
No próximo episódio, a gente vai trazer 2 professoras que trabalham com tecnologia na primeira infância e acharam um meio termo ali, um termo saudável para incluir a temática dentro do cotidiano das crianças. As músicas dessa temporada são do Gabriel Falcão, valeu Gabriel, e as artes das redes sociais são do Ronaldo Abreu, da nossa equipe aqui do Porvir. Para mais conteúdos sobre educação e primeira infância, é só você acessar o porvir.org. Até a próxima!